E aí, bebês, tudo bem? Seguinte, vou ensinar a fazer uma receita bem simples hoje. Sei que todas eu falo isso, mas ela é simples mesmo. É um caldo de legumes. Caldo de legumes para nossa gastronomia nada mais é do que uma base de sabor. É um fundo, a gente chama de fundo. Você vai ouvir muito fundo de sabor. O que significa? Que a gente vai fazer um caldo de legumes onde ele vai ser um preparo para a gente utilizar em outros preparos, tá bom? A gente pode fazer de tudo com ele, conforme a receita for rolando eu vou explicando para vocês mais. Mas poxa, a gente pode fazer arroz, feijão, a gente pode fazer uma carne assada, um frango assado, qualquer coisa. Legumes combinam com tudo, então basicamente essa é a ideia, fazer um caldo de legumes que ele possa combinar com tudo. A ideia é que esses legumes tragam muito mais sabor para nossa receita. Então ele vai agregar mais sabor em qualquer receita que você for fazer, beleza? Vai ser legal, então bora lá. Com a nossa panela já aquecida, nós vamos colocar um pouco de azeite no fundo da panela. Não precisa de muito, nem precisa cobrir o fundo inteiro. É só para ajudar a dar uma tostadinha nos legumes e nos vegetais e não ter perigo de grudar. Agora eu estou adicionando cebola, alho, vou adicionar também alho poró e cenoura. Primeiro eu vou adicionar esses vegetais porque eu quero dar uma fritadinha neles, uma tostadinha neles, tá bom? Não tem problema adicionar todos os vegetais que eu vou colocar de uma vez, mas a ideia é primeiro dar uma refogada, uma fritadinha neles para soltar o sabor. Pode ver que já está começando a dar uma pegadinha no fundo da panela, e mais uma vez é isso que a gente quer, tá bom? Agora, em seguida, eu vou começar a colocar os outros vegetais. Agora eu estou colocando abobrinha, eu vou adicionar também repolho e batata, tá bom? Aqui eu estou adicionando um repolho branco, mas se você quiser, você pode adicionar um repolho roxo, não tem problema, o caldo vai ficar mais escuro, mas também não tem problema. Agora eu vou colocar nosso mix de tempero. Eu estou colocando semente de coentro, pimenta preta, louro, alecrim seco, não tem problema ser fresco, e sal. Muitas pessoas criticam a ideia de fazer um caldo, um fundo com sal, mas vamos entender que a gente precisa dar sabor. A ideia de colocar sal é a gente realçar os sabores de todos os outros vegetais. Tá vendo aqui que tá dando uma pegadinha no fundo? É isso que a gente quer. Olha que lindo que ele tá, como os vegetais estão bem tostados, estão caramelizados. Conforme eles vão caramelizando, tostando, eu vou sempre raspando o fundo. Cada vez eles vão ficando mais escuros e isso vai fazer toda a diferença na nossa receita. Agora eu vou começar a adicionar água no nosso caldo para começar o tempo de cozimento dele. E já dá para perceber que o caldo já está começando a ficar escuro. Já adicionei toda a água e olha a cor dele como ele já está lindo. Isso por conta dos vegetais que foram bem caramelizados. Agora eu vou deixar aproximadamente 1h30, 2 horas. E aí vai muito do tempo que você pode deixar o seu caldo. Ó que legal, tá pronto o nosso caldo. Olha que linda a cor dele. Eu coloquei aqui nesse bolzinho de vidro para vocês verem que interessante que fica a cor dele. Isso porque eu tostei bastante os legumes. A ideia é tostar os legumes, é caramelizar bem eles, é fritar bem o alho, a cebola, fritar a cenoura, o que você estiver usando para fazer o caldo, para ele extrair mais sabor. Mais ou menos a ideia que a gente fez na nossa carne maluca. Primeiro você frita a carne, dá aquela selada, deixa pegar no fundo para depois você cozinhar. Basicamente o caldo de legumes vai ser a mesma coisa. Isso é uma coisa que a gente faz bastante na gastronomia, porque daí você causa um sabor diferente naquilo que você está fazendo. Então quando você causa essa caramelização nos legumes, igual na carne, você traz um sabor a mais ali. Vamos parar para pensar e tentar entender que a premissa é a mesma para várias coisas. Então, por exemplo, quando a gente frita uma carne, aquela casquinha mais douradinha que fica na carne é onde tem mais sabor. Se a gente só fritar o vegetal, é onde vai ter mais sabor. Se a gente cozinha, tem também um sabor, mas é um sabor diferente. Então, por que não ter os dois sabores? Então, tanto na carne maluca que a gente fez, quanto no caldo de legumes, essa ideia de primeiro dar uma selada, de dar essa fritadinha, criar essa crosta no vegetal, na carne, no que for, ele cria muito mais sabor. Poxa, mas eu quero ter um caldo claro, um caldo branquinho, porque eu quero usar ele para fazer arroz e o arroz tem que ser branquinho. Não tem problema, ao invés de fritar, de dar essa selada, de dar essa caramelizada, só coloca direto na água, entendeu? E aí você vai ter essa mesma base de sabor. A diferença só vai ser o tempo, porque quando a gente carameliza os legumes, ele tende a soltar mais sabor mais rápido, então a gente não precisa deixar tanto tempo cozinhando. Diferente se você não caramelizar, entendeu? Dos dois jeitos fica maravilhoso, não tem jeito melhor, não tem jeito pior.
somente para preparos diferentes, né? Quando você quer um caldo mais denso, com mais forte, com mais potência de sabor, carameliza os legumes. Se você quiser um caldo mais leve, mais clarinho, ele vai ficar um pouco mais tempo no fogo, mas ele vai dar certo do mesmo jeito. O que vai ficar legal aqui também é a ideia da gente entender para que a gente vai usar ele e de como a gente vai usar ele. Só que é legal a gente entender que ele combina com tudo. Então isso daqui eu posso cozinhar um arroz, posso cozinhar um feijão, posso cozinhar um frango, posso cozinhar uma rabada, que é uma carne mais gordurosa, mais pesada, uma costela, tudo. E é legal a gente entender também que a gente pode multiplicar essa ideia aqui e a gente pode fazer com várias coisas. Por exemplo, quando eu estou refogando os legumes, eu posso colocar osso de frango, eu posso colocar a para de frango, a para de carne, a para de carne de porco. Tudo vai dar muito certo. É muito simples essa alteração. Isso vai causar uma diferença muito grande. Então, a ideia de colocar o osso da carne de frango, da carne do frango, da carne de porco, da carne de boi, seja qual carne for, é ideal porque o osso contém bastante colágeno. Isso vai deixar seu caldo com uma textura e com um sabor muito melhor. Mas, poxa, não tenho o osso, eu tenho só a carne. Beleza, usa a para e põe. Pode fazer de peixe também. Fazer esse caldo aqui, na hora que você refogar os legumes, você colocar, por exemplo, a para de peixe, casca de camarão, cabeça de camarão. Gente, isso é riquíssimo em sabor e isso é coisa que a gente faz dentro de restaurante profissional, de restaurante estrelado. A gente não cozinha basicamente sem escala de sabor. Então isso é muito rico. Então é muito legal, é muito interessante e assim, por mais simples que pareça, é perfeito. Faz, me marca. Uma coisa importante. Quando você fizer, faz em grande quantidade, sabe? Você não precisa fazer exatamente com esses legumes que eu fiz, ou só com esses. Cabe muita coisa legal aqui. Talo de coentro, de salsinha, de cebolinha, talo de brócolis, talo de couve-flor. Você, ao invés de só usar o vegetal, você pode ir juntando num saquinho de freezer, no congelador, pode congelar as cascas da cenoura. Você pode juntar os pedacinhos de cebola que você não for usando, você pode juntar as cascas da batata, talo de brócolis, talo de couve-flor, vai juntando. E aí quando você tiver uma grande quantidade você faz. O legal é fazer em grande quantidade para você poder congelar, sabe? Aí você congela em pequenas porções e quando você for usar, quando você for, por exemplo, cozinhar o feijão, você coloca ele. Então o legal é você fazer bastante e poder congelar. E aí você vai ter sempre um bom fundo de sabor para qualquer tipo de receita sua, certo?